Quando você faz mais de 14 mil entrevistas como o Jô Soares, é inerente que passe por diversas situações. Há situações que são divertidas, emocionantes, tristes, situações que dão raiva e também aquelas que você simplesmente se arrepende de ter convidado aquela pessoa. Mesmo assim, você continua mantendo uma inteligência afiadíssima. Gordo geralmente é burro. O aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. Nossa. Muitas coisas podem gerar um clima desconfortável em uma entrevista, tanto por culpa do entrevistado como por culpa do entrevistador. E o Jô era um cara que volta e meia estava convidando pessoas que tinham opinião diferente, e tiveram casos que ele não foi muito amigável diante de uma opinião contrária, e também casos que o convidado não gostou do Jô ter a opinião contrária, gerando um certo estresse onde o apresentador demonstrava claro arrependimento. Ricardo Felício, especialista e professor de climatologia da USP, tem doutorado sobre a Antártida. O que deixa a entrevista quente é que ele acredita e defende que o aquecimento global não existe. A Mariana estava preocupadíssima, inclusive ela tampa tudo que é espelho até hoje, Por causa do aquecimento com medo global. de ver o reflexo do aquecimento global. O aquecimento global virou o bode expiatório para todos os males da humanidade. Bom, falando em aquecimento, e a famosa, não é a calota polar, como é o efeito estufa? Esse é o pior de todos, né? Essa é uma física impossível. Ai, eu tô tão contente hoje. Quer dizer, o mundo terminar em 2012, nem pensar, né? De jeito nenhum. Tá. Então vamos pro efeito estufa. Como é O que é? efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história, né? O Jô tá debochando, mas com os calores infernais que tem feito, é melhor a gente começar a rezar pra esse cara aí tá certo. Agora, como é que é? Quer dizer que não tá, a água não tá, o gelo não tá derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo, né? Tem os seus ciclos, né? Isso já é muito conhecido desde o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro que o próprio cenário de guerra era o cenário polar, né? A gente está acostumado a sempre ver o mundo no planisfério, acha que os Estados Unidos estão de um lado de cá, a Rússia está do outro lado, eles vão se matar por mísseis por cima do Atlântico, né? Não, eles vão se matar em cima do polo, né? Claro. Na verdade, eles estão pertinhos um do outro, né? Olha, eu acho que o meu intelecto é um pouco limitado, porque diante do que ele disse, eu tô imaginando que a Terra é tipo uma grande geladeira frost-free. A história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios, não esses aí que estão aí vendidos chapa branca, que a gente chama, né? Trabalham para governos, empresas, etc. E tal. Cientistas sérios, o próprio pai da coisa é o Dobson, que no Ano Geofísico Internacional se propôs a ir para a Antártica justamente para saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártida. E aí, de lá para cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Nossa. Essa entrevista foi toda nesse tom, basicamente. O professor explicando as coisas que ele acredita e o Jô Soares ficando incrédulo e debochando do rapaz. A influência do desmatamento no clima global. Não existe. Não, infelizmente. Não existe? Não. E no clima local? Mais ou menos. Uma coisa que as pessoas também não sabem... Quer dizer, a Amazônia, então, não é o pulmão do Não, mundo? tem que tomar cuidado. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Essa teoria já foi derrubada nos anos 80. Já. Não São é nem os a oceanos. pleura, nada? Não, são os oceanos. Se ele não acredita no aquecimento no global e nem que as queimadas podem influenciar na temperatura do planeta, eu gostaria muito de saber o que ele acredita que causa esse aumento de temperatura que a gente vem vivendo nos últimos tempos. Evelyn Levi Torrens, se você achou desconfortável a entrevista com o professor ateu de aquecimento global, calma que a próxima é ainda pior. Evelyn acredita que é possível viver somente de luz, sem se alimentar ou tomar água. Como é que é? Mas você não come nada mesmo? Não, Jô. Você vai me permitir, Pode. durante essa conversa toda, eu ficar duvidando um pouco O tempo disso. todo, por favor, duvide. 2 anos sem comer nada. Eu vou te explicar. É a maior loucura da nossa vida. Na verdade, existem muitas pessoas no mundo que não se alimentam. Tem uma australiana... Tem vários que nos alimentam. Não, esses estão morrendo de fome. Nós não estamos morrendo de fome. Nós paramos de nos alimentar. É uma pesquisa científica onde você desliga o seu aparelho digestivo e liga a sua glândula pineal e pituitária. Você atrofia essa parte e desatrofia o cérebro.
E aí você faz todo um processo científico. Eu costumo criticar o Lula e o Bolsonaro, mas agora eu percebi que eles estão certos. O Bolsonaro disse que é uma mentira falar que existe fome no Brasil e o Lula disse que se a comida tá cara é só não comprar. Eu criticava com o meu QI 83 achando um absurdo a fala desses políticos, mas o que eles estavam fazendo nada mais era do que me incentivar a viver de luz. Como que eu não percebi isso antes? Mas qual é o embasamento científico que tem por trás disso? Então, isso que a gente vai. Deixa eu falar. Tem bastante pessoas. Tem livros? Tem livros, tem pesquisas. Nós estamos indo para um instituto de pesquisa na Califórnia no final do ano. Nós vamos ser estudados por um corpo médico. Nós vamos ficar 30 dias sem alimentação nenhuma, só sendo pesquisado pelos médicos. Mas tem um livro de uma australiana chamada Yasmin Rin. Ela não se alimenta há 10 anos. Tem um outro... Há 10 anos ela não come nada. Eu tenho um livro dela ali, se você quiser ver. Quero ver o livro dela. Nossa, que ela mentiu na cara dura. No livro que ela se refere, a australiana na verdade disse que ficou 21 dias sem comer e nem beber água. O que já não passa nenhuma credibilidade por ela ser da Austrália. Se ela fosse pelo menos da Etiópia, eu acreditava. E essa mesma escritora que disse ter passado 21 dias sem se alimentar, passou por um experimento na Austrália que foi interrompido em 4 dias porque ela já estava apresentando diversos problemas de saúde por não se alimentar e nem beber água, como a desidratação e a hipertensão. Nós começamos a usar como alimentação básica, muleta, o nosso sistema digestivo. Tanto que o estômago... Quer dizer, quanto mais você come, menor a glândula? Exatamente. Quer dizer, minha glândula pineal deve ser uma coisinha... Petitinha, Jô. Mas mesmo assim você continua mantendo uma inteligência afiadíssima. Não sei como você consegue comer tanto e continuar assim, então, com a glândula pineal... Gordo geralmente é burro. Você acabou de dizer que fica espantada. É porque você falou que a sua glândula é pequenininha e a glândula pineal ela tem uma ligação direta com a inteligência, mas não exatamente a inteligência beabá, a inteligência que você tem, natural mesmo. Não é isso. É porque pra ser sincero, eu comi um pedaço de queijo, agora me senti menos inteligente. Olha só. Sorte dela que essa entrevista foi há um bom tempo atrás, senão era perigoso a gorda dos processos processar ela. Inclusive, se a gorda dos processos decidisse começar a viver se alimentando de luz, a gente nem ia precisar se preocupar com o aquecimento global, porque ela ia comer o sol. E para quem quer viver com o método da luz, aqui tem um dos grandes segredos. Você ainda não me falou, que tá me levando à loucura, não, porque não faça isso. O segredo, que é de como é que a pessoa se alimenta de luz. Então vamos lá. Existem várias técnicas. A principal é você olhar diretamente para o sol, 7 horas da manhã. Mas você fica cego. Eu não estou cega, não. E eu olho pelo menos meia hora por dia. Não faça isso. Você está falando isso aqui na televisão? Não. Tem gente que vai amanhã olhar para o sol, então, peraí. vai para lá ao meio-dia. Não, vou explicar de novo. Vou explicar de novo, não façam isso. Vou explicar de novo, não façam. Tem outra maneira. Peraí, 7 horas da manhã, 5 segundos, 10 segundos, não é sol quente, não é olhar 1 hora, não é isso. As pessoas têm que ter consciência, né? Nós fazemos um processo de abertura aos poucos. Começa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. De manhã bem cedo, onde o sol não está quente ainda. Mas o sol mesmo não estando quente, não tem será bom isso, evitar essa parte do... Então, você perguntou o segredo, então esquece olhar o para o segredo. sol? Olhar para o sol de manhã cedo, tá? Por quê? Porque a luz solar vai entrar pelos seus olhos, vai direto para 1 segundo, 2 segundos e tira o olho. 1 segundo, 2 segundos, tira o olho. E aí vai entrar na sua glândula endócrina. Dessa glândula vai direto para a pituitária. Da pituitária vai direto para a pineal. E elas são armazenadoras de luz. Mas tem uma coisa, Evelyn, não existe nenhum embasamento científico para essa teoria. Nós estamos Quer dizer, o fazendo estudo da pituitária, o estudo da pineal, enfim, e da pituitária, que aliás controla uma série de coisas, controla a libido, controla a fome. Não tem nenhum estudo que diga então, isso. Jô, Quer dizer, que você pode pegar a pituitária e transformá-la a ponto de você não precisar mais comer. Jô, como é que faz a vai musculatura, fazer. etc? Então, vou te mostrar. Deixa eu só falar sobre o embasamento científico. Agora eu sei por que algumas pessoas falam que depois que começaram a seguir esse método, nunca mais viram comida. Porque ficaram cegos de tanto olhar pro sol. A mina me passou um tutorial de cegueira em plena rede nacional. Bateu até um desespero ali no jogo. Rapaz, quando a gente pensa que já viu de tudo, aí aparece alguém que acha que dá pra viver com um processo que exige menos coisa do que uma fotossíntese. Hoje em dia ela
ela tá assim. E aí eu falei, tá, mas e quanto tem que pagar? Nada. Tá, mas irmã, ela falou assim, irmã, tudo que a gente sempre quis do marketing de rede, a Atomy fez. Olha, acho que ela abandonou esse negócio de viver de luz, porque além de parecer estar mais bem nutrida, tava tomando um chá com sua amiga. Agora no máximo ela pode ter evoluído para um método chamado viver de chá. Dr. Ives Gandra. Dr. Ives Gandra da Silva Martins é um jurista, advogado, professor e escritor brasileiro. Durante a entrevista, o Jô interrompeu a fala para deixar clara sua admiração por Fidel Castro. Só que aí ele acabou tomando uma invertida do Ives. Mas eles têm uma convicção de que, por exemplo, Cuba é um país que representa uma democracia, que a Venezuela tem uma democracia representativa, que representa o povo, não precisa. E eles estão pretendendo trazer para o Brasil as convicções ideológicas deles, que eu respeito, não são as minhas. Não, mas como é que Cuba pode ser considerada uma democracia se tem o Fidel, por quem eu tenho, aliás, uma grande admiração pela luta dele, pelo que ele significou para Cuba, tudo isso. Eu confesso que não tenho a mesma admiração. Não, eu digo o seguinte, que um sujeito que desembarca com 12 pessoas numa ilha e toma conta, evidente que se transforma num mito, pelo menos. No tempo que eu estudava na faculdade... Mas será que não surgiu mais ninguém com competência? Olha, no tempo que eu estudava na faculdade, em 57, quando ele começou, a mim me revoltava muito. Nós estudamos sempre o direito de defesa como o principal direito de uma democracia. Claro. Não há democracia sem direito de defesa. Por isso é que eu sou advogado, nunca quis ser magistrado, nem político, nem nada. Agora, naquela época, foram levados milhares de pessoas aos paredões sem nenhum direito de defesa. Eu nunca perdoo alguém que matou sem ter permitido que as pessoas se defendessem. E são genocida. Então, podem admirar o Fidel Castro, mas eu, que sempre vivi defendendo o direito de defesa, que estudava na faculdade, lia todo dia nos jornais, primeira página na época, eram os paredões, ao ponto de nós chamarmos Fidel Paredão Castro, eu não posso admitir. Agora... Nossa, que o Jô teve que engolir seco, mas também ser admirador do Fidel Castro é forte. Chega a ser satisfatório ver ele tomando essa invertida depois de elogiar o Fidel. Ele ficou tão sem jeito que até tentou mudar o que ele tinha falado para não ficar feio a situação pro lado dele. Não, eu não estou falando nem do sistema, nem do modus operandi do sistema, eu estou falando a figura dele, o carisma que ele tem, eu entendo. Carisma ele tem, indiscutivelmente, como excepcional. O Che Guevara excepcional, também. Excepcional. O que eu não estou de acordo. Agora, o que ocorre? Eles dizem que é uma democracia porque não precisam de eleições. As eleições são apenas confirmativas, porque só tem o partido oficial. Porque diz que o povo está contente com o que eles fazem. Se nós analisarmos, todos os que têm defendido a Venezuela, o Equador, a Bolívia, esses regimes bolivarianos, e realmente também a Nicarágua e Cuba, que é uma ditadura, ao meu ver, eles estão convencidos que isso é o melhor para o Brasil. Rapaz, depois daqui o Jô nem interrompeu nenhuma pergunta mais. Resolveu ficar caladinho e apenas ouvir e complementar quando tinha espaço. Deixou ali subentendido que a única coisa que ele admirava no Fidel era o carisma e só isso. O que foi uma escolha bastante esperta, diga-se de passagem, visto que ele provavelmente sabia que não iria conseguir defender o Fidel sem tomar uma invertida estando diante do Dr. Gandra. Dom Bertrand. Bertrand de Orleans e Bragança é um advogado e escritor brasileiro, descendente da família imperial brasileira. Um cara que era bem elegante, só que a entrevista com ele teve vários momentos que acabaram esquentando por conta de discordância. Catarina Grande. O Ivan o Terrível, fizeram Catarina Grande. Catarina Grande não era louca. Não era louca? Não era louca. Mas era violentíssima, né? Não. Quer dizer, até onde o Gaddafi é paranoico e a Catarina não era paranoica? Até onde o Ivan era realmente terrível? Não. O Ivan era terrível, foi um grande combatente. Era terrível contra os inimigos. Até hoje... Mas não tinha nada de louco? Não era paranoico? Não, mesmo? Os russos veneram o Ivan Terrível como um grande rei. Catarina Grande é venerado pelos russos até o regime comunista. E o Jô também não estava ajudando. Toda hora ele caçava dar uma cutucada no Dom. Você certamente já foi à Inglaterra e já foi ver a rainha. Pessoalmente não, mas já... Mas admira a rainha. Todo mundo admira a rainha, todo mundo gosta desse... Menos os ingleses. Você vê pelas últimas pesquisas... Não, senhor. Não, senhor. Tem uma grande...
facção do povo inglês que não está mais afim de sustentar a monarquia britânica, que é a mais tradicional do mundo. Não é verdade, não é verdade. Apesar de todos os problemas que houve na Inglaterra no ano passado, o prestígio da rainha não caiu em absolutamente nada. Os telespectadores estão assistindo fora da claque. Mas existe. Fora da claque daqui, não, aqui não tem claque. Aqui não tem claque. Aqui tem estudantes, tem pessoas que vêm assistir o programa. Aqui não tem claque, Dom Bertrand. Deixa eu só esclarecer para você. Aqui não tem claque. E fora daqui, todo mundo que lê jornal sabe que tem uma percentagem muito grande de ingleses que não estão satisfeitos com a monarquia. A imensa maioria dos ingleses sustenta a monarquia. O prestígio da rainha Elizabeth manteve-se perfeitamente estável. Sustenta financeiramente, não há dúvida, mas não sustenta... Sustenta psicologicamente, quer a continuação da monarquia. A imensa maioria dos ingleses. O Joe já tinha ficado bem estressado, principalmente porque o Dom basicamente disse que era fácil ele parecer estar certo quando a plateia o aplaude, chamando de claque. Ao mesmo tempo, o Dom também já estava bem estressado com o Joe criticando a monarquia. Ele nunca foi bom imperador da França. Napoleão foi um tirano que tomou o poder pela força, que não tinha nenhuma autenticidade. Tudo bem, mas não tinha autenticidade até o momento que ele instalou, até que ele instalou o Império Francês. Fez as leis do Código Napoleônico, que era importantíssimo. Ele tomou o poder. Dominou a Europa, ganhou da sua família várias vezes lá na... Não só na Alemanha, tudo na França. Tinha condições de viver. E caiu. Peraí, gente. Espera aí que o Dom Bertrand vai chamar vocês de claque de novo, por favor. E caiu. Essa entrevista não está disponível na Globoplay, mas tem ela no YouTube, onde a maioria dos comentários é criticando a postura do Jô Soares. Inclusive tem alguns comentários comparando a entrevista com o Dom feita no The Noite, onde eles elogiam a postura do Danilo Gentili. Um prazer recebê-lo, Sua Alteza Imperial e Real, o senhor Dom Bertrand, Maria José Pio Januário, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil. Boa noite. Boa noite. Ser entrevistador é algo bem difícil, porque em algum momento você vai bater de frente com alguém que tem ideias totalmente diferentes das suas. E dependendo da situação, pode acontecer de você deixar o seu lado pessoal ficar acima do profissional. E quando isso acontece, acaba gerando uma péssima entrevista, com uma péssima recepção do público e consequentemente te faz se arrepender de ter convidado aquela pessoa. O que vocês acham dessas situações desconfortáveis que aconteceram nessas entrevistas? Deixa a sua opinião nos comentários junto com seu like. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo.